Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês de junho. O mês de junho é conhecido pelas festas juninas. Um folclore brasileiro, com sua reflexão e consequência da tradição de Portugal, chega até nós e que é espalhado de maneira diferente por todo o Brasil. Cada um tem seu aspecto nessas festas juninas. Mas para nós lembramos que essas festas juninas existe uma reflexão muito importante, que são daqueles homens que, pela vida que levaram, recordam para nós Jesus Cristo, nosso Senhor, que colocaram em prática o seguimento de Jesus, e que, por isso mesmo, colocando em prática o seguimento de Jesus, marcam também esse mês, como é o caso dos santos juninos, assim conhecidos, São João, Santo Antônio e São Pedro. Estamos na semana em que nós vamos celebrar Santo Antônio, de Pádua, de Lisboa, e depois aí, nas várias festas juninas também, o exemplo dos outros, São João e São Pedro. Eu creio que é interessante ver dois aspectos com relação a isso. De um lado, o folclore nacional, que leva no mundo de tanta carestia e tantos interesses econômicos, a termos uma festa de confraternização, onde as pessoas se ajudam mutuamente, onde as pessoas estão ali alegres, estão se alimentando por aquilo que cada um traz para fazer a festa, de tal maneira que mostra um pouco essa solidariedade do povo brasileiro. Grande parte das festas juninas são festas populares nesse sentido de partilha, de preocupação de estar juntos. Do outro lado, queremos lembrar o exemplo dos santos, que são lembrados esse mês de junho. O exemplo do grande evangelizador e pregador, que é Santo Antônio, grande exemplo de precursor do Messias, que é São João Batista, e também o grande apóstolo que segue a Jesus e que é o primeiro Papa, que é São Pedro. Ou seja, esses três santos chamados juninos nos recordam, portanto, vários aspectos da nossa própria vida cristã, ou seja, a evangelização, a missão, o anunciar Jesus Cristo às pessoas e essa comunhão nossa enquanto igreja, em torno daquele que sucede a Pedro. Portanto, junto com esse folclore muito comum que existe nesse mês de junho, que nós reflitamos sobre aqueles santos que são homens de Deus, que colocaram em prática a palavra de Deus e seguem a Jesus Cristo, e são um sinal para nós que isso é possível, seguir a Cristo a cada instante, a cada momento. Que nós possamos viver também cristamente esse tempo, e mesmo aquilo que nós somos de fazer festa, estarmos juntos, seja como bons cristãos, pessoas que se amam, que se querem bem. Nesse 10º domingo do tempo comum que nós vivemos agora, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos uma palavra do Evangelho, onde Jesus está ensinando muitas coisas na sua casa. Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. E quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si, Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. E aí então vem tudo aquilo que Jesus fala e faz sua homilia, seu sermão ali para as pessoas. Ou seja, como é que pode Satanás estar dividido contra si mesmo? Na primeira questão que é colocado. Depois lembra também do perdão que é dado a todos, mas é que só creia, então menos pegando o Espírito Santo, se você não acredita no perdão e na misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, ao chegar a mãe e os irmãos, os seus parentes próximos, ficaram lá na porta esperando, e Jesus vai dizer, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Só que ele diz, como minha mãe faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, são vários aspectos, meus irmãos e irmãs, que temos hoje na liturgia do domingo. De um lado, Jesus que em casa está ali ensinando. Do outro lado, aparecem os parentes de Jesus que estão achando muito estranho tudo que está acontecendo, achando que tem ficado louco devido à questão. Do outro lado, os fariseus dizendo que ele fazia tudo isso por causa de Beelzebu, por causa do demônio. Então, notemos bem toda a dificuldade
né, e toda a pressão, tanto da família como também dos chefes da época, contra Jesus. Então ele fala com muita clareza, né? O demônio não pode estar dividido contra si mesmo, ao mesmo tempo ele traz a boa notícia da salvação para todos, né? E ao mesmo tempo quer que as pessoas vivam como sua mãe viveu, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Então é Jesus que, diante das pressões, continua ensinando e falando aquilo que realmente é importante. Eu creio que é um sinal para nós, que nesses tempos são tão cheios de pressões, de fora e de dentro, nós continuamos anunciando aquilo que realmente o Senhor coloca em nosso coração, em nossa boca, em nossa mente, para anunciar a vida e a salvação a todos. É bem claro isso, meus irmãos e irmãs, né? Que a palavra do Evangelho de hoje está colocada, né? Jesus falando, utilizando vários aspectos da acusação contra ele e, ao mesmo tempo, falando dessa importância, né, de sermos obedientes à vontade do Pai, como é a sua mãe Maria, né, que eu soube ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós temos na liturgia desse 10º domingo, tempo comum, a leitura do livro do Gênesis, que fala do primeiro pecado, né, fala justamente de Adão, né, que estava no paraíso, e o Senhor Deus, né, passa e pergunta: onde estás? Adão e Eva tinham já pecado, tinham desobedecido ao plano, à vontade de Deus, achando que Deus não estava com a razão, não estava certo, então não iriam obedecer ao Senhor, iriam fazer a sua própria vontade, não é? E aí Adão falou que estava nu, estava um homem que se vê realmente totalmente despojado e realmente vendo a sua realidade tremenda, né, quando vai contra Deus, não é? E ao mesmo tempo acusando-se um ao outro. Adão acusa Eva de ser a culpada, Eva acusa a serpente, né? Ou seja, toda essa questão confusa, né, que assim acontece com o pecado. Um acusa o outro, né, que o outro que é culpado e não nem assume essa realidade. A não ser, depois do Novo Testamento, Jesus Cristo, que não tinha pecado nenhum, assumiu nossas dores, nossos pecados e pagou por eles na cruz, derramando seu sangue na cruz. Mas eu lembro que no livro do Gênesis fala do primeiro pecado, da desobediência à vontade do Pai, do Criador, e ao mesmo tempo ninguém assume a responsabilidade, um culpa o outro. Essa questão de ir contra o plano de Deus, contra a vontade do Senhor, ela vai sendo atualizada cada vez mais. Também hoje nós vemos que muitas vezes acontece a mesma coisa. Por que eu obedeci ao Evangelho? Para que obedecer à palavra de Deus? Por que eu vou me preocupar com a doutrina da igreja? Eu vou fazer aquilo que eu quero. E isso foi que Adão e Eva também acharam, e levado pela tentação, simbolizado pela serpente. Assim também acontece hoje. O tentador também vem colocando no coração da humanidade: por que eu tenho que obedecer ao Evangelho? Por que colocar em prática a palavra de Deus? E aí essa rebelião contra o Evangelho, na realidade, o que acarreta é problema para si mesmo. E, ao mesmo tempo, para a humanidade, para a sociedade, que se vê cada vez mais imersa em tantos problemas e tantas dificuldades. Então, aparece com muita clareza isso, meus irmãos e irmãs, que a consequência do pecado, da desobediência ao Senhor, é também o esfacelamento da vida do homem, aquela confusão nas questões todas, porque é consequência de não obedecer ao Senhor. A palavra de Deus, no livro do Gênesis, fala bem isso. E por isso mesmo dá uma esperança. Porém, inimizade de ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, entre a mulher e a sua descendência, terá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. É nesse sentido que o Senhor promete a salvação. Promete o Salvador, que de Maria virá aquele que vence o pecado, que é Jesus Cristo nosso Senhor, e que nós sabemos que em Cristo está a nossa vida. Portanto, diante da desobediência do homem e da mulher, diante de dizer ao Senhor: eu não vou servir ao Senhor, não vou ouvir a sua voz, não vou querer caminhar no seu caminho, aparece o Cristo obediente até a morte e morte de cruz, e nos mostra o caminho da obediência que leva o homem, a humanidade, a viver melhor, a encontrar seus caminhos e não perder de vista qual que é a pedra angular que existe na sociedade, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Eu creio que, meus irmãos e irmãs, nesses atuais momentos da história, nós vemos com muita clareza isso, né? Jesus está ensinando ali na sua casa,
há acusações por parte das pessoas por parte de Beelzebul, ou a família acha que ele está louco, mas ele vai anunciar justamente a vida verdadeira e vai anunciar realmente que quem anda no caminho do Senhor tem a verdadeira vida, enquanto você é uma pessoa obediente ao plano e à vontade de Deus, diferentemente de Adão e Eva, que acabaram não confiando e não acreditando naquilo que Deus lhe tinha falado e não obedeceram, e por isso sofreram as consequências da desobediência. E essa desobediência é atualizada cada vez que nós fazemos o mesmo. Nós não acreditamos no Senhor, nós não acreditamos na sua palavra, nem na sua orientação. Isso muitas vezes é explícito nas pessoas, pelos meios de comunicação. Não vou escutar a voz do Evangelho, não vou escutar a voz de Cristo que vem pela sua igreja, não vou andar por esses caminhos, né? As pessoas que não sabem que realmente, ouvindo a palavra de Deus, não só vivem a fé, mas também vê os verdadeiros valores humanos cristãos que estão presentes em todo o Evangelho, toda a palavra de Deus. Portanto, uma palavra que nos faz refletir muito, meus irmãos e irmãs, sobre essa necessidade de, no meio das pressões que existem, andarmos pelos caminhos do Senhor. São tantas pressões ontem, hoje e sempre, mas que nós jamais nos apartemos de continuar anunciando Jesus Cristo. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós temos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda leitura desse domingo, e que São Paulo vai dizer: sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme que está escrito, eu creio e por isso falei. E ele fala: nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós, com Jesus, e nos colocará ao seu lado, para que, juntamente convosco, né? Portanto, a palavra de Deus, a segunda leitura, fala realmente da importância de nós, pela fé, anunciarmos a ressurreição, a vida nova para as pessoas, que aquele que morreu, ressuscitou, está vivo, presente no meio de nós, e a nossa vida é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós cremos e queremos acolher, aceitá-lo e anunciá-lo, com tudo aquilo que significa colocar em prática a palavra de Deus hoje, nesse nosso mundo, não é? E aí fala a leitura: por isso nós não desanimamos, não é? Mesmo que o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando cada dia mais. Vamos envelhecendo, perdendo as forças, mas o espírito continua cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais iluminado, né? E aí fala-se: com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, porque o que é visível é passageiro, o que é invisível é eterno. Por isso, de fato, diz aqui São Paulo, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, se nós morremos, Deus nos dá uma outra morada no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra da carta de Paulo aos Coríntios lembra para nós realmente essa necessidade de falar, de anunciar a ressurreição e, ao mesmo tempo, de proclamar, né, que, embora nós vamos envelhecendo, perdendo as forças e ficando cada vez mais doentes, no entanto, deve crescer em nós essa vida em Cristo, essa vida interior, que nós estamos vivendo em Jesus Cristo, nosso Senhor, que uma vez salvos em Cristo, somos chamados a anunciá-lo e a proclamá-lo aos irmãos e irmãs, como lembra um pouquinho a palavra de Deus hoje para nós, nesse domingo, no tempo comum, que nós possamos estar de coração aberto para isso, para podermos cada vez mais deixarmos com que sejamos obedientes à vontade do Pai, seguindo a Jesus Cristo e anunciando a vida para as pessoas, para esse mundo. O mundo está complicado, cheio de tantos problemas no mundo, no país, nas cidades, mas nós sabemos que o Evangelho tem palavras de vida eterna e de salvação, e nós queremos acolher, aceitar cada vez mais o Evangelho e anunciá-lo aos irmãos e irmãs. E cabe a nós, meus irmãos e irmãs, ser testemunhas de que o Senhor está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Portanto, celebrar o dia do Senhor, o dia do descanso, de estar com o Senhor, é celebrar também a esperança e a confiança em tempos novos, em tudo aquilo que o Senhor é para nós, para que a palavra de Deus nos ilumine e para que a Eucaristia nos alimente a cada dia, a cada instante, para caminharmos com o Senhor
na vida de cada dia. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.